Querido Pai, muito obrigado pela Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Estamos aqui mais um dia, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra no nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor. Obrigado, Senhor. Tua palavra é luz, Tua palavra é vida, a Tua palavra é tudo para nós. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor. Usa-te de mim, Senhor, para ser um verdadeiro mensageiro para o Teu povo nesta tarde, Senhor. No nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai amado, que os meus irmãos não apenas ouçam a Tua palavra, mas que eles ouçam, entendam, compreendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer para nós, mediante esta palavra no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Amém? Amém. Então, queridos irmãos, nós estamos numa jornada de estudos sobre avivamento. Esse tema é muito importante na Bíblia e muito importante ao longo da história da igreja. Amém? Amém. E se você estudar a história do povo de Israel, sobretudo no livro de Juízes, no tempo dos Juízes, você vai ver que o povo de Israel viveu sempre de um momento de avivamento e depois de um momento de sonolência, que Deus levantava sempre um homem ou uma mulher e novamente revigorava. Deus usava aquele homem para quê? Para trazer um avivamento e revigorar o povo de Deus. O povo servia a Deus, depois chegava um tempo que voltavam de novo nos seus pecados, nos ídolos, a fazer coisas que desagradam a Deus. Se você pegar o livro dos Juízes, do capítulo 1 até o último capítulo, você vai ver que era sempre assim. Então, conosco não é diferente, irmãos. Muitas das vezes a nossa jornada cristã, por ser longa, eu disse uma vez aqui aos irmãos que a vida cristã, ela não se compara a uma corrida rápida, dos 100 metros, dos 200 metros ou dos 400 metros. Aquelas corridas rápidas, quando dá-se o tiro de largada, os corredores, os atletas vão a correr rapidamente. 100, 200, 300, 400 metros. Não. A vida cristã se compara a uma maratona. É aquela corrida que se gira uma cidade inteira, uma região inteira e requer muita paciência. Você que aqueles que acabam por chegar em primeiro, segundo, terceiro até quarto lugar, eles não começam já a correr rápido. Normalmente aqueles que começam a correr rápido, se calhar não são atletas. Normalmente nessas onde tem mistura de atletas amadores e profissionais, só vê que aqueles que realmente conhecem de maratona, eles começam devagar. Porque eles sabem que a corrida é longa. Se eu ir rápido, essa rapidez, essa energia que eu estou a desperdiçar agora, vou precisar lá frente. Amém, irmãos? Amém. Assim a vida cristã não é uma corrida rápida, é uma maratona, é uma corrida lenta. Então nós precisamos de quê? De ir pacientemente, amém, com sabedoria. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. E por ser uma corrida longa, queridos irmãos, muitas das vezes no percurso dessa corrida, dessa jornada que nós estamos a fazer com Cristo, acabamos por ter momentos de quê? De sonolência espiritual. De uma certa morte espiritual, de uma apatia espiritual, de uma frieza. Amém? De uma mornidão. Deixamos de fazer as coisas que fazíamos no princípio, que agradavam a Deus, e acabamos por nos distrair nos nossos próprios pecados, a fazer coisas muitas das vezes que não são pecado, mas que nos afastam da presença de Deus, que roubam o nosso tempo de oração, nosso tempo de meditação, o nosso tempo de serviço ao Senhor, o nosso tempo de prestar culto ao Senhor, fica tudo uma bagunça. E você olha para a pessoa, pô, esse crente era um crente zeloso, um crente dedicado à obra de Deus. Como é que chegou assim? Essa igreja era uma igreja relevante, uma igreja ganhadora de alma, uma igreja de oração. Como é que essa igreja chegou assim? Irmãos, porque no período da jornada, houve ali algo que aconteceu, que trouxe então sono espiritual, apatia espiritual. É ali nesse momento em que precisamos de quê? De uma restauração, de uma renovação, de um despertamento. A isso então é que nós chamamos avivamento. Amém, queridos irmãos? E nós seguimos como é que eu posso dizer? Seguimos alguns pontos até chegarmos aqui. Amém? Vimos o que é o avivamento, vimos quem é o causador, o agente do avivamento, é Deus.
Amém? Vimos 3 passagens bíblicas que nos ajudam a perceber essa definição de avivamento e que só Deus é o causador de avivamento. E começamos a estudar ponto a ponto quais são os passos que nós devemos seguir para que possamos atingir um avivamento. Amém? E chegamos até aqui ao 4º passo, que é perseverança. Começando pelo primeiro passo, que é reconhecer o estado em que estamos, arrependimento, oração e jejum e perseverança. Amém, queridos irmãos? Amém. Quando então seguimos esses 4 itens, esses 4 passos, irmãos, certamente nós podemos esperar de Deus uma renovação espiritual, uma transformação, ainda que seja numa área da nossa vida, certamente nós podemos ter certeza de que isso vai acontecer. Amém? Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Um versículo que eu tenho citado sempre aqui aos irmãos, já não me lembro qual das cartas no Velho Testamento, se é Pedro, Tiago, já não me lembro, mas depois posso dizer aos irmãos. Humilhai-vos debaixo da potente, é Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo Ele vos exaltará. O que é que nos chama a atenção nesse texto? A nossa parte é se humilhar diante de Deus. Muitas das vezes em oração, em clamor, súplica, jejum. Mas a parte de nos exaltar, de responder, de fazer alguma coisa com base naquilo que estamos a pedir a Deus, é a parte dele, não somos nós que determinamos. Se quando começamos a nos humilhar, a clamar a Deus, Ele vai operar já hoje, vai operar amanhã, vai operar depois da manhã, não. Deus é quem sabe. Por isso é que a Bíblia diz, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Amém? E qual deve ser a nossa parte? Permanecer confiando em Deus, permanecer orando, permanecer buscando ao Senhor em oração. Amém, queridos irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estudamos muito sobre perseverança. Ainda hoje de manhã falamos muito sobre perseverança. E eu só queria, antes de nós começarmos a orar, já estamos quase chegando no nosso tempo de oração novamente, queria, através de uma história bíblica, avivar a fé dos irmãos para que esperemos mesmo da parte de Deus uma restauração, uma renovação, um despertamento naquilo que cada um individualmente está a buscar e coletivamente estamos a buscar para a nossa igreja. Amém, irmãos? Amém. Eu queria trazer à memória dos irmãos que Deus é poderoso. Amém. Deus é capaz. Amém. Deus pode fazer grandes coisas. Ele fez, Ele continua a fazer. Hebreus capítulo 13, vamos lá, versículo 8. Hebreus capítulo 13, no versículo 8, diz assim: quem já achou? Pode ler, irmã Lucrece? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para mim, irmãos. Podíamos também colocar assim: Jesus Cristo operou ontem, opera hoje e vai operar sempre. Concordam? Amém. Amém. Se Ele operou no Velho Testamento, se Ele operou no passado, Ele opera hoje e vai continuar a operar, porque Ele é o mesmo. Amém, irmãos? Amém. Então, essa é a primeira consciência que temos que ter. Estamos a buscar um Deus que não mudou, Ele é o mesmo. Ele fez milagres no passado, Ele restaurou vidas e situações no passado, Ele hoje, da mesma forma, faz, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém, irmãos? Amém. E para Jesus, nada é impossível. Há coisas que para nós é impossível, irmãos, porque somos humanos, somos limitados. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, nós estamos a orar, pedindo uma restauração a Deus,
na nossa própria vida, em áreas da nossa vida que nós queremos ver uma mudança, nós precisamos primeiramente ter essa consciência. Deus é poderoso. Ele operou ontem, Ele opera hoje e continuará a operar. Ele vai operar na tua vida. Ele fez milagres ontem, Ele faz hoje e continuará a fazer. Isso que você está a buscar, podes crer que Ele vai fazer. Amém, queridos irmãos? Amém. Não é só orar, é você acreditar e estar na expectativa de que Deus é poderoso para fazer. No Velho Testamento tem um versículo que diz, acho que é Números: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada é impossível, nada é difícil para o Senhor. Amém, queridos irmãos? Amém. Então nós vamos ver uma história específica para que nós possamos estar despertados. Não simplesmente orar, irmãos. Orar sem crer que Deus é poderoso para fazer é mais uma oração vazia. Amém, irmãos? Amém. É mais uma oração vazia. A oração, ela deve estar imbuída, ela deve estar carregada de fé, de expectativa, de a crença de que Deus vai fazer conforme você está a lhe pedir. Se está certo de que estás a pedir de acordo à vontade de Deus, então esteja certo de que Ele é poderoso para responder, para realizar conforme você está a pedir a Ele. Antes de irmos nessa história específica, vamos ver Tiago capítulo 1, versículo 6. Vamos começar no versículo 5. Os irmãos já acharam? Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Se alguém tem falta de sabedoria, faça o que, irmãos? Peça a Deus. Eu preciso de sabedoria, o que tenho que fazer? Peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Amém? Amém? Dada que? A sabedoria. Eu tenho falta de sabedoria, vou pedir a Deus. Mas agora ele vai explicar algo aqui importante no versículo 6. Peça, porém, com fé. Peça o que, irmão? A sabedoria. Ou seja, você tem falta de sabedoria, a Bíblia está te dizer, peça a Deus, que dá deliberadamente, liberalmente a todos. Mas nos dá uma advertência. Você tem que pedir de uma forma. Qual é essa forma? Peça, porém, com fé. Acreditando. Não peça só, porque as pessoas também estão a pedir, estão a orar só, mas não estão acreditando no que estão a pedir. Amém, irmãos? Amém. Não seja essa a nossa porção. Nós estamos a orar por um avivamento, estamos a orar por uma restauração, estamos a persistir em oração, mas, irmãos, é algo que nós não podemos esquecer. Nós precisamos acreditar que o que estamos a clamar a Deus, Deus pode fazer. Amém. Peça, porém, com fé. Continuando. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Uma pessoa que está a orar e não tem fé, não acredita que Deus pode fazer, ele não vai receber nada do Senhor. Vai gastar suas horas, vai gastar os minutos que está a orar. Então é importante, irmãos, nós temos isso em mente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Ele nada é impossível. Ele pode fazer. Então você tem que estar nessa fé, nessa convicção. Deus vai fazer. Amém. 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 Deus vai fazer, porque senão, irmãos, é perca de tempo. Agora então vamos lá ver uma história específica na Bíblia sobre alguém que orou, ou algumas pessoas que oraram e Deus operou. Já que Ele é o mesmo, então essa história que possa hoje avivar a nossa fé. Daniel, livro de Daniel, Velho Testamento. Capítulo 2, no versículo 1 em diante. Vamos ler muitos versículos nesse capítulo, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Amém, queridos irmãos? Amém. Não basta orar, é necessário nós crermos que nós temos um Deus poderoso que é capaz de fazer aquilo que estamos a lhe pedir. Amém, irmãos? Amém. Que Ele é poderoso para fazer
o que nós estamos a buscar dele. Os irmãos já acharam Daniel capítulo 2, versículo 1. Podemos ler? Diz assim então a palavra do Senhor. E no segundo ano do reinado de quem? Esse nome é difícil, né? Nabucodonosor, um dos reis famosos da Bíblia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, ou melhor, uns sonhos. E o seu espírito perturbou-se, ou seja, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Vamos ficar aqui até no versículo 6. Olha para mim, irmãos. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Amém? Amém. E ele um dia teve um sonho que lhe deixou muito preocupado. E quando ele desperta do sonho, o que acontece? Já não se lembrava mais do sonho, mas ele estava com aquela preocupação. E naqueles tempos haviam aqueles chamados magos, astrólogos, que prestavam serviço ao rei de alguma forma, e o rei contava com eles para quê? Para interpretar os sonhos e fazerem outras coisas mais. Amém, queridos irmãos? Amém. E ele manda chamar então essas pessoas, os sábios, os astrólogos, amém? Amém. Da Babilônia. E se apresentaram diante do rei: olha, eu tive um sonho, quero que vocês interpretem o meu sonho. E eles alegremente disseram: fala, rei, e nós vamos interpretar. Só que havia ali um problema, irmãos. O rei já não se lembrava do sonho. Quer dizer que eles deviam fazer duas coisas: adivinhar qual é o sonho que o rei teve e depois dar a interpretação. Amém. Os irmãos entenderam? Uma coisa é te contar: olha, eu sonhei assim, 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 quero saber o que isso significa. Mas não foi isso, porque o rei já não se lembrava do sonho. Vamos então continuar a leitura, versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga, rei, o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. E o rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas, as proferis na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda, e que me podeis dar uma interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que queira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil. Diga comigo: difícil. Difícil. Diga mais uma vez: difícil. Difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Amém, irmãos? Amém. Então esses sábios que muitas das vezes interpretavam o sonho, eles se viram limitados. Lembram-se que eu expliquei aqui nos irmãos que os bruxos, os sábios, os homens dessa terra,
tem poder também. Há poder financeiro, poder da bruxaria, poder de um governo. Há muitos poderes na terra. Mas o poder do homem, até de Satanás, é limitado. O poder de Deus é que é ilimitado. Amém. Esses homens, o que é que eles encontraram? Eles muitas das vezes declaravam a interpretação. As pessoas que sonhavam, eles diziam, olha, isso significa isso, isso, isso. Mas eles, nesse momento, se encontraram com uma coisa difícil. O que é? Eles não tinham só que interpretar os sonhos. Eles tinham também, primeiro, que se lembrar ou ir buscar qual é o sonho que o rei teve só para depois da interpretação. Então eles se renderam dizendo, isso que o rei está pedindo é uma coisa difícil. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar a leitura. Versículo que é? Os que estão acompanhando. Agora o versículo que vamos ler? Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu. E ordenou que fizessem o quê? Matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos também. Vamos ficar ali. Então, eles não conseguiram dar a interpretação do sonho. Ou melhor, não conseguiram ir buscar qual é o sonho que o rei teve que esqueceu para depois da interpretação. O rei ficou muito chateado. E o que ele fez? Mandou um decreto para matar não só eles, mas todos os sábios da Babilônia. Estava incluído quem? Daniel e os seus amigos. O rei não mandou matar só aqueles que estavam na presença dele, que não conseguiram dar. Ou seja, a consequência veio para todos os sábios da Babilônia. Todos têm que ser mortos com as suas famílias. Amém, irmãos? Amém. Porque eles se encontraram numa situação difícil que eles não podiam resolver. Como humanos, estavam limitados. Vamos continuar a leitura, meus queridos irmãos. Versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, porque se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Amém, irmãos? Amém. Olhem para mim, estava em risco não só a vida daqueles, mas de todos os sábios. Estava incluído Daniel, vida deles em perigo. Quando naquele tempo o rei dava um decreto, irmão, aquilo era para ser cumprido, todos iam ser mortos. Daniel, como não estava dentre aqueles sábios, depois de ouvir falar do decreto que todo mundo tinha que ser morto, chama o comandante da guarda do rei. Aqui para abrir um parênteses para dizer, irmãos, é bom fazer amizade. Não significa que nós estamos no mundo, nós temos que já não. Os descrentes são do diabo, não. Você no teu trabalho cria bom relacionamento. Amém? Tenha uma boa relação com as pessoas, no bairro, na família, porque há momentos que você vai precisar de quê? Dessas pessoas. Não faça isso com interesse, porque não, um dia vou lhe precisar. Faça naturalmente, se relacione com as pessoas. Não seja daquelas pessoas que não, todo mundo tem alguma coisa má para falar contigo, de ti. Seja aquela pessoa que um dia quando você sair daquele lugar, onde você se encontrar com o teu colega, fulano, dá um abraço, fulano. Não aquele que o colega quando te vê, esse é o que trabalhou comigo, te fugir, porque tu não foste uma boa. Procure aprender a se relacionar com a pessoa, com as pessoas. Amém. Amém. Sejam eles crentes ou descrentes. Você vê Daniel, por causa do relacionamento que ele tinha com esse chefe da guarda do rei, ele teve acesso ao rei. Ele disse, diz ainda no rei para me dar só um tempo que eu vou poder interpretar isso. Agora imagina se ele não tivesse um amigo próximo do rei, eles iam ser mortos. Mas por causa dessa vertente de Daniel, de saber se relacionar com as pessoas, ele ganhou a amizade daquele homem. E no momento da dificuldade, ele precisou daquele homem e o homem lhe introduziu na presença do rei. Amém. Amém, queridos irmãos? Amém. Muitas das vezes essa amizade que nós estamos a fazer no nosso bairro onde vivemos, e saímos do bairro, moramos em outro bairro, irmãos, amanhã você pode chegar num sítio onde quem é o chefe daquele departamento é aquele teu vizinho. E se você só tinha problema com ele, com que cara é que você vai chegar lá para pedir um favor?
Amanhã na empresa onde pediram o teu currículo, se calhar tem lá aquele teu ex-colega. Se você tinha problema com ele, com que cara é que você vai chegar a pedir um favor? Amanhã na escola onde você quer meter o teu filho, se calhar o diretor, o professor, o diretor pedagógico, é um ex-colega teu, é um ex-vizinho, um irmão, alguém que você conviveu com ele. Muitas das vezes vai depender do tipo de relação que nós tivemos com essa pessoa, para nós podermos pedir um favor. Se você não teve boa relação com essa pessoa, naturalmente você até vai ter vergonha. Mas quando você vê, é a irmã Lucrécia que está ali na escola, então estou fixe. Você até fica descansado. Amém? Só vai dizer, olha, preciso falar com a dona fulana. Quando ela te vê, é o fulano, vão te tirar já daí da fila. Ei, fulano, vem aqui. Te metem já numa... Por quê? Por causa da amizade, da relação. Amém, queridos irmãos? Amém. Mas o inverso também é verdade. Se houve só atrito, toda hora problema com os vizinhos, toda hora no trabalho problema com os colegas, amanhã quando um dia você sair daí ou aquela pessoa sair daquele ambiente, um dia quando se encontrar num sítio e você tiver a precisar dele, te garanto, você vai perder uma oportunidade de alguém te ajudar. Amém? Então, fechando parênteses, irmãos, saiba se relacionar com as pessoas. O relacionamento com as pessoas muitas das vezes não é fácil. Podemos até ter naquele momento ter atrito, mas saiba que ultrapassar. Porque as pessoas que quando tem problema com alguém, depois já quer tranca a cara, já não fica, quer dizer, estraga a amizade. Não, irmãos. Desentendimento vai haver sempre na família, na igreja, na vizinhança, sempre vai haver. A questão não é desentendimento, é depois desse desentendimento, é você demonstrar a tua maturidade, saber ultrapassar as situações. Amém, queridos irmãos? Amém. Então Daniel, por causa dessa boa relação que ele tinha com o comandante da guarda do rei, né? Arioque era o encarregado do rei, né? Ele meteu na presença do rei. Vamos ler de novo o versículo 16? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Que ousadia de Daniel! Que homem de fé! Irmãos, olhem, para mim era uma coisa difícil. Ele não tinha só que dar a interpretação. Primeiro, tinha que saber qual é o sonho que o rei teve, porque o rei já não se lembrava, e depois da interpretação. Amém? Amém. Mas Daniel não estava a confiar nele mesmo. Nós vamos ver pelo texto. Ele sabia o Deus que ele tinha. Não importa se é difícil. Para mim pode ser difícil, mas para o meu Deus não. Se tem em causa a nossa vida, eu vou crer em Deus para a mudança dessa situação. E ele foi no rei e disse, olha, me dá só um tempo, eu vou poder interpretar. Irmãos, se Daniel não interpretasse, talvez iam matar todos, mas ele seria o primeiro de tanta raiva do rei. Você disse para dar mais um tempo, talvez iam lhe matar primeiro ele e os amigos dele, e depois matar todos, sabe? Mas um homem de fé mesmo assim, ele arrisca. Amém? Muitas das vezes ele arrisca, ele não olha para o problema, ele olha para a grandeza do seu Deus. Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, amém? Que também tem um nome que eles deram na Babilônia, que são os mais famosos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se lembram, né? De Sadraque e Mesaque são esses. O nome dele hebraico era Ananias, Misael e Azarias. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles deram lá na Babilônia. Seus companheiros, amém? Eram os amigos de Daniel. Mais um parênteses que eu vou abrir aqui, irmãos. Olha para mim, irmão. Há lutas, há problemas na vida que você não pode levar sozinho. Você tem que ter amigos, irmãos, companheiros que vão te ajudar em oração. Amém? Amém. Porque é melhor serem dois do que um. Às vezes é mais poderoso a oração em grupo do que a oração individual. Por isso é que a igreja é essencial. Porque você está passando por um problema, pode pedir oração na igreja. Não é só você que vai estar lutando em oração. A igreja, os teus irmãos em Cristo também vão estar aqui a orar por você. Amém. Foi o que Daniel fez. Chamou os amigos dele e contou, olha, vamos a viver essa situação assim. Amém? Amém? E qual foi a recomendação de Daniel, versículo 18? Reuniu os amigos dele e disse, olha, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Amém? Então Daniel chamou os seus amigos e disse, olha, estamos nessa situação. O que nós vamos fazer? Vamos ter que orar, pedir a misericórdia de Deus.
E eles se reuniram e começaram a orar, a clamar a Deus: Senhor, nossas vidas estão em perigo. Revela esse sonho do rei. Revela e dá interpretação. E começaram a orar, a pedir a misericórdia de Deus. Irmão, é o que nós estamos a fazer. Alguns irmãos ainda estão distraídos quanto a essa situação, mas você não se distraia, meu irmão. Isso que nós estamos a fazer aqui é o mesmo que Daniel fizeram. Eles precisavam de um milagre da parte de Deus. Era algo difícil que o homem não pôde fazer. E eles clamaram a Deus. Amém? É o que nós estamos a fazer esse mês de setembro. Buscando um avivamento, uma restauração. Não só na nossa igreja, mas como em áreas da nossa vida individual. Eu sei bem o que eu estou a orar. E estou na expectativa de que Deus faça na minha vida. Espero que você também saiba e estejas firme orando. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver o versículo 19, o resultado. Depois dele orarem, o que aconteceu? Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Amém, irmãos? Amém. Aquilo que os sábios se renderam diante do rei e disseram: olha, Senhor, isso é impossível, é uma coisa difícil que você está a pedir. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Porque Daniel e seus amigos oraram, o impossível se tornou possível. Amém. Deus revelou o sonho do rei a Daniel, numa visão. Amém, queridos irmãos? O que a Bíblia está querendo nos dizer, irmãos? Da mesma forma que Daniel orou, e nós lemos no princípio, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que Ele atendeu a Daniel, Ele pode atender a tua oração nesse assunto que você está a orar, da tua vida, da tua família, das tuas situações. Amém. E da nossa igreja também. Ele pode atender. Por quê? Para Deus nada é impossível. Amém? Ainda que o rei sonhe e já não se lembre, para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Amém. Para Deus nada é impossível. Vamos ler um pouco as palavras de Daniel. Foi revelado o sonho a Daniel. Versículo 19. Vamos agora ao 20. E falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a força porque dele é a sabedoria e a força, ou poder. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Amém, irmão? Deus pode mudar tempos e horas. Deus remove reis, estabelece reis, ou seja, Deus tira reis, mete outros. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, quando uma pessoa se põe em oração, coisas impossíveis podem acontecer. Lembro-me do testemunho de um pastor que a igreja não crescia. Eles oravam, eles jejuavam, eles pregavam a palavra, mas a igreja não crescia. Um dia aquele pastor disse: irmãos, essa semana a igreja está fechada, só vamos ter culto no domingo. Não pode. E ele se trancou na igreja em jejum e oração e começou a orar: Senhor, o que se passa? Nós estamos a pregar, nós estamos a orar, o que se passa, Senhor, revela. E ele começou a orar no primeiro dia, trancado na igreja. No segundo dia, orando, trancado na igreja. No terceiro, no quarto, no quinto, acho que foi no sexto dia, o pastor orou, de repente sentou assim no altar da igreja. Ele sentou assim a pensar nas coisas. Quando ele abre os olhos, tinha um homem assim com um aspecto feio sentado lá em cima do altar, tem aquela parte da galeria. Um homem feio assim que nem um diabo sentado. E o pastor lhe viu. Só que aquele demônio também deu conta que o pastor lhe viu, porque ele estava sempre ali, nunca ninguém lhe via. É o homem que estava a amarrar para que aquela igreja não avançasse. Muitos problemas na igreja, porque aquele pastor estava a buscar a Deus. E aqui a Bíblia diz: Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele começou a buscar Deus e de repente ele viu. Quando aquele demônio deu conta, esse homem me viu. Então, a partir daquele momento, o pastor apontou naquele demônio e ordenou: no nome de Jesus Cristo, sai dessa igreja. Irmão, a partir daquele domingo, a história daquela igreja mudou. Amém. Um demônio estava a amarrar a vida dos irmãos, o crescimento da igreja. Amém. Se aquele pastor se conformasse, não vamos só continuar, que ele seria uma igreja que eles só estão. Pessoas a morrerem, pessoas a ficarem doentes. Na igreja, irmão, não é possível. Amém. A igreja está para dar vida, para abençoar as pessoas.
Amém. Amém. Só que muitas das vezes há situações espirituais que nós estamos negligentes. Mesmo dentro da nossa família. Há bruxaria, a feitiçaria, que nós estamos a pensar que é normal. Mas as pessoas estão a morrer por causa da bruxaria. Essa doença toda é bruxaria. Pessoas nem estudar, nem se formar, nem casamento. É bruxaria, irmãos. Espíritos familiares. Mas quando um crente se levanta numa família para orar, irmão, essas maldições são quebradas. Amém. Amém? É isso que você precisa entender. A força que existe na oração. A oração não abençoa só aquele que está a orar. Abençoa também aqueles que estão ao seu redor. Eu estou a conversar com um amigo meu, pastor, e estamos a falar assim, ele também tem 3 filhos, rapazes, eu tenho 2. Estamos a falar, pai dos rapazes, estamos a conversar. E eu lhe disse o seguinte, olha, meu amigo, a maior bênção que nós podemos deixar para os nossos filhos, que um filho pode ter, é ter um pai ou uma mãe que ora por ele. Amém? Um filho que tem uma mãe e um pai que ora por ele, jamais esse filho vai ser um perdido na vida. Ele tem tudo para prosperar, irmãos. Porque há coisas que o dinheiro não pode fazer, que a família, que a posição social não pode fazer. Só Deus pode fazer. Então, quando uma mãe, um pai ora pelo filho, ele está abençoando não só o seu presente, mas o seu futuro. Amém, queridos irmãos? Amém. A oração é poderosa. O sonho foi revelado a Daniel e não só eles não morreram, mas como todos os sábios da Babilônia foram libertos. Porque um homem e os seus amigos se levantaram em oração. Amém, irmãos? Amém. Só que tem uma coisa, isso já aconteceu há muitos séculos atrás. Daniel já morreu há muito tempo. Ele já viveu a bênção dele. Depois, se você lê em casa, até o rei louva o Deus de Daniel, fica admirado e lhe promove no reinado. Ele colocou como chefe de todos os sábios da Babilônia. Amém, irmãos? Amém. Mas o Deus de Daniel é o teu Deus, é o meu Deus. Amém. É isso aqui que nós precisamos nos centrar. Essa história de Daniel, para nada vai valer para nós se nós não entendermos que o Deus de Daniel, que faz milagre, faz o difícil, o impossível, é o nosso Deus. E se estamos a orar por um assunto impossível, podemos ter certeza que Ele é o mesmo. Se Ele operou na vida de Daniel e os seus amigos, Ele pode operar nas nossas vidas. Então é isso que eu queria colocar nos vossos corações, irmãos. Não vamos simplesmente orar. Vamos ter essa consciência que nós temos um Deus que não mudou. Ele opera. Tua família pode ser mudada. Teus sonhos podem ser restaurados. Não olha, não, o meu diploma, eu não estudei, eu não fiz aquilo. Não, irmão, o teu Deus é poderoso, é grande. Até o Lula da Silva, que hoje está a concorrer de novo para presidente do Brasil, foi um dos poucos presidentes que chegou a presidente sem ter o ensino médio concluído. Se um descrente conseguiu, por que um crente não pode ter um bom emprego, um bom salário, mesmo não tendo oportunidade de estudar? Amém? Crente tem que estudar sim, tem que se formar, isso é verdade, isso é líquido. Mas estou a falar naqueles casos em que você não teve oportunidade, isso não pode ser limitação. Deus pode te abrir portas grandes, independentemente do teu diploma, porque Deus é poderoso. Amém, queridos irmãos? Então vamos nos colocar.